Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora. Aquele seu programa, a gente não vai falar sobre tecnologia hoje. No próximo domingo, dia 31 de março, fazem 60 anos de 1964. A Cora era jornalista já durante mais de metade do período da ditadura. Vale a gente ter uma conversa sobre isso, sobre o que é trabalhar como jornalista numa ditadura. Não importa que tipo de ditadura. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha querida amiga Cora Ronay. Você viveu bem a ditadura, né, Cora Ronay? Bem não é uma palavra que eu usaria, mas vivi, né? Felizmente, eu sou uma pessoa muito saudável em termos de memória, porque eu esqueço. Então, eu não me lembro de muitas coisas, mas de algumas coisas sim. Até porque a gente não consegue esquecer. Bem. Cora, domingo 31 de março de 2024. 60 anos do golpe militar. Eu tinha te proposto, as pessoas não sabem disso, né, mas a gente estava discutindo aqui sobre qual devia ser a pauta do programa dessa quinta. E, sabe, num ano em que o presidente Lula, em essência, proibiu o governo de tratar o tema, quando a gente está acompanhando o fato de que 2 anos atrás 4 generais e um almirante, um comandante da Marinha, se organizaram e planejaram outro golpe militar. Eu sei que, em geral, a gente fala sobre tecnologia, mas a gente tem de falar desse assunto. Esse assunto tem que ser lembrado. A gente não pode deixar os 60 anos do golpe de 64 passarem em branco. E olha, se você quiser, a gente pode até justificar por quê. Nós tivemos uma reserva de mercado que foi obra dos militares. Tivemos, então, e que atrasou o Brasil. A ditadura nos atrasou tecnologicamente em uma geração, pelo menos, calculando por baixo. Isso para quê? Para dar força para os seus amigos, para... Sempre a política dos apaniguados, né? Uhum. Sempre a política dos apaniguados. E eu acho que a gente tem que falar. Eu nasci no meio da ditadura. Eu nasci em 1974. Você era criança em 64. Eu tinha 11 anos. Quais são suas memórias? Eu tenho memórias mais ou menos... Bom, daquele momento exatamente, a nossa família estava numa situação muito peculiar. Porque meus pais, que tinham fugido para o Brasil durante a Segunda Guerra, eles, pela primeira vez, estavam voltando à Europa. E naquela época se viajava de navio. E eles estavam exatamente ao mar, num navio chamado Júlio César. E eu e minha irmã tínhamos ficado com meu avô materno, que morava com a gente, com uma supervisão também dos meus tios paternos, que moravam ali perto. Então, estávamos eu e a Laura nessa situação de não tão vigiadas. Quando se fala imagina, crianças com avô, né? É sempre Farra. É sempre uma farra. Mas, enfim, eu sei que no dia do golpe, ou no dia seguinte, os meus pais, eu sei, porque me contaram e tudo, como eles ficaram apreensivos no navio, porque você imagina, a comunicação não era muito ágil naquela época, chegavam os telegramas, uma coisa assim, sabia que tinha uma revolução no Brasil. Essas duas pessoas bastante traumatizadas com guerras e revoluções, que eram os meus pais, ficaram em pânico o resto da viagem até chegarem em terra firme e conseguirem conversar pelo telefone e tal. Mas nós morávamos no bairro Peixoto e nós tínhamos um vizinho deputado. Bairro Peixoto, que apesar desse nome, na verdade é um sub-bairro de Copacabana, né? É uma praça com um pequeno oásis em Copacabana, porque foi uma região que teve uma urbanização diferenciada, tem um gabarito
diferente, então eram prédios de 3, 4 andares, muito residencial, com aquela pracinha. É um lugar muito gostoso até hoje. E ao nosso lado morava um deputado chamado Pontes Correia, alguma coisa assim, eu não me lembro do nome desse camarada. E a polícia errou de apartamento e veio bater no nosso apartamento. Até porque o deputado já não estava lá há bastante tempo. E aí você vê que naquele primeiro momento o golpe ainda era um pianinho e mais ou menos civilizado, porque o meu avô disse não. Deixou eles entrarem na sala, mas não, vocês não vão entrar dentro de casa porque as minhas netas são pequenas e estão dormindo. Você imagina um senhorzinho dizer, vocês não vão entrar, que as minhas netas estão dormindo, e os militares obedecerem a isso. É sempre bizarro quando eu me lembro disso. Bom, então eles não nos acordaram, mas levaram todos os livros russos do meu pai. Tolstói, Dostoiévski, Tchekhov, porque fosse meu pai tinha... Tchekhov, talvez. Ele tinha tudo em russo, né, no original. E olha, eram outros tempos, porque algum tempo depois, não me lembro Talvez alguns de vocês não saibam, o pai da Cora, o Paulo Rona, era um dos principais linguistas do Brasil. Era um cara que, além de um excepcional tradutor, conhecia trocentas línguas, né? Ele lia russo, ele tinha dificuldade de falar russo, mas ele lia russo. Então estava tudo no original. E aí, algum tempo depois, eles devolveram os livros. As minhas lembranças mesmo da ditadura são posteriores. Aí, quando eu fui trabalhar, quando fui para Brasília, sobretudo, a questão da censura na imprensa, que sempre foi violenta e burra. O que sempre me espantou... Você começa a sua carreira jornalística em que ano? Eu começo com 17 anos. Então, nasci em 53. Você tem que fazer essa conta. 70. Sou ruim de matemática, mas enfim. 70, mais ou menos. Mas foi por ali, por aquela 71, 70, 71. Quer dizer, você pegou 15 anos de ditadura como jornalista? Peguei. E de uma época ruim. Uma época ruim. E a coisa que sempre me espantou em relação à ditadura e aos militares, do modo geral, era a burrice. Uhum. Sinceramente. Porque a gente não sabia... Uma redação não é uma nave espacial, não é uma coisa com superpoderes que consegue ver tudo em todos os cantos. São pessoas normais que estão investigando os fatos que lhes chegam. Você ouve um boato, você vai lá ver se aquele boato é verdade ou não. E muitas coisas você não sabe, você não tem ideia que estão acontecendo. E a censura mandava uma lista de assuntos proibidos e a gente ficava sabendo o que estava acontecendo por causa disso. Me lembro de reunir assim, olha, meu Deus, mas olha que coisa, prenderam, hein, não sei o quê. Mas a gente não tinha como saber. E eu me lembro, e uma vez eu fui... Eu trabalhava na área de cultura, filmes. Olha, isso era tirar leite de pedra em Brasília, porque Brasília não era exatamente uma cidade rica em cultura naquela época. E eu cobria o que havia na cidade, que não era muita coisa, era uma peça aqui, um concerto ali. Olha, era difícil arranjar material, porque não era um polo produtor de cultura ainda naquela época. E isso é 10 anos antes do rock de Brasília estourar, né? Isso é, antes do rock estourar, antes de ter qualquer coisa. Brasília, naqueles anos, era Velho Oeste mesmo, era uma coisa de barro vermelho. Porque Legião Urbana, Capital Inicial, essas coisas já no início dos anos 80, isso é né? anos 80, isso já foi bem depois. Mas nessa época que a gente está falando, anos 70, tinha pouquíssima coisa. E uma das pouquíssimas coisas eram os bons festivais de cinema que a Embaixada Russa fazia. E a gente cobria, é lógico. Não tinha nada, tinha um cinema em Brasília. E aí você tinha uma embaixada que tinha filmes clássicos
que também, olha, não havia videocassete, não havia DVD. Então, o que a gente tinha de cinema fora de circuito eram as embaixadas. As embaixadas até funcionavam bem nesse aspecto, porque volta e meia você tinha uma sessão numa embaixada aqui. E aí, quando a gente cobriu um desses festivais, vieram me chamar para depor o que eu pensava da vida, né, de estar cobrindo. Olha que cretinice, né? Um festival de cinema de uma embaixada. Você achar que aquilo ameaça o teu poder. E o que passava? Era uma coisa Eisenstein ou já era uma coisa Tarkovsky? Não. Eisenstein, Dziga Vertov, os clássicos dos clássicos. Filme mudo. O homem com a câmera na mão. É. Mas, então, mas é a celebração, tanto o Dziga Vertov quanto o Eisenstein são a celebração da Revolução Russa, né? São, mas você achar que isso ameaça o teu poder é uma demonstração de insegurança e de burrice. Cara, sempre a sensação que eu tive é que essas pessoas que estavam no comando eram espantosamente burras. Aliás, olha, eu vou te dizer, eu continuo com essa impressão, que as pessoas que estão no comando são inacreditavelmente burras. A minha dúvida com Bolsonaro, por exemplo, é se ele era mais burro ou mais covarde. E com essa temporada dele na Embaixada da Hungria, eu não consegui dirimir essa dúvida. Eu continuo sem saber se é mais burrice ou mais covardia. Não, mas eu acho que... Não sei, essa não é uma questão que me perturba a respeito de Jair Bolsonaro. Não. Porque, para mim, ele é obviamente um bravateiro covarde, né? Tipo, desde que ele queria botar bomba no Guandu, ele era sempre um bravateiro que nunca cumpria as ameaças. Mas isso é burrice. Ele só fazia ameaça para todo mundo, né? E ele, obviamente, trabalhou para que dessem o golpe para ele enquanto ele cruzava os braços para, tipo, não se envolver com a coisa. Ele é, obviamente, um cara covarde. E nessas horas você vê a diferença dele para o Lula, né? O Lula é um bicho político que chegou ao ponto de, em 2016, 2017, entender que, para ele continuar viável como líder político, continuar mantendo a liderança, manter o PT intacto, tudo mais, o que ele precisava fazer era ser preso. E ele foi ser preso. Porque ele pensa como líder político. É a profissão dele e ele realmente trabalha daquele jeito. Bolsonaro não. Bolsonaro pensa primeiro no sofrimento pessoal dele, de estar preso, não quero, vou fugir. Lula nunca fez nenhum gesto para fugir da cadeia. Não, se é para... tem que respeitar essas coisas, sabe? Porque, entre outras coisas, é a coisa de algum respeito que existe, evidentemente, à institucionalidade do país, entendeu? Foi condenado, a polícia está batendo a porta, é o que a lei diz. Então vamos... Mas eu não sei se ele é, acima de tudo, covarde ou, acima de tudo, burro. Eu continuo com essa dúvida. Mas é que eu acho que são duas características predominantes. Eu acho que uma não briga com a outra. Você acha que talvez... Não são coisas mensuráveis. Qual o nível de burrice e qual o nível de covardia. A gente não põe numa balança e... aqui deu mais 3, aqui deu mais 4. Mas é um daqueles mistérios que me intriga. É uma daquelas coisas para as quais eu gostaria de... É mais fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é mais fresquinho. É porque as duas coisas são verdade e são grandes nele. A burrice e... O único cara que me parece realmente inteligente ali na família é o Carlos. Porque o Carlos, obviamente, tem uma habilidade de comunicação que não é uma habilidade verbal, porque ele... Se você pede para ele explicar qualquer coisa, vem uma teoria conspiratória que você não entende nem qual é a conspiração que está na cabeça dele. Porque os bons conspiradores... Mas... que ele sabe montar rede, que ele sabe difundir, e ele sabia isso antes de todo mundo mais saber. Então, acho que tem uma inteligência ali dentro da loucura. Mas voltando aos antigos milicos, era bem complicado você trabalhar em jornal naquela época. Porque não só você tinha a censura prévia, as coisas que a censura nos explicava que estavam acontecendo, que a gente não tinha a menor ideia
A gente ficava sabendo, porque eles nos avisavam. Mas você escrevia pisando em ovos a maior parte do tempo. Você tem memória do fechamento do Correio da Manhã? Não, porque eu estava em Brasília. Tá. Eu me casei cedo, fui para Brasília, porque o meu marido naquela época foi trabalhar lá no hospital, e eu fui para lá. E eu trabalhava em jornais que estavam crescendo naquela época, o Correio Brasiliense, o Jornal de Brasília, primeiro o Jornal de Brasília, depois o Correio Brasiliense, e em sucursais da Folha, do Jornal do Brasil. Mas aquilo era uma cobertura muito mecânica, muito... Era complicado, sabe? Era uma coisa difícil. E sempre com esses percalços. E eu, escrevendo sobre cultura, eu volta e meia entrevistava escritores e tal, e de novo era aquele problema, porque aí você tinha que mandar aquela matéria e a matéria voltava. Olha, tinha chateações constantes e bloqueios que você não entendia. Como é que funcionava? Você escrevia uma matéria, o censor ficava na redação, ele... Tinha um censor que passava na redação. Mas ele não lia o jornal todo, ele não lia todas as matérias. Não, mas ele dava, eu tenho a impressão que ele lia os títulos, ele tomava um café lá na frente, lia os títulos, a matéria que chamava a atenção ele cortava. E tinha algum critério, tinha algum método? Como é que era essa figura do censor? Como é que era essa pessoa? Eu nunca vi. Ah, você nunca viu? Eu nunca vi essa pessoa, porque eu não sei se a pessoa chegava numa sala diferente, se o meu horário não batia com o do censor, se ele ia para um outro andar, eu não vi. Eu não me lembro, eu posso ter visto, mas não me lembro de ter visto. Não tenho uma lembrança de algum encontro com a figura. Mas me lembro de ter que refazer matérias. E vinha com uma instrução específica, não pode mencionar tal coisa. Você não sabia por que a matéria... Você não sabia por que, caiu, pronto. E aí você tinha que encontrar outra matéria. Outra coisa, se vira. Era uma coisa assim. Eu depois teve uma... Isso já mais para frente, já no fim da ditadura praticamente. Antes da gente ir para o fim da ditadura, então você começa mais ou menos em 70, tem aquele momento em que 69, 70, 71 é o tempo da ofensiva contra a guerrilha urbana e contra a guerrilha rural, né? E aí tem um momento, 72, 73, 74, 75, aí começa a acabar, tem um momento em que já não tem mais movimento revolucionário de esquerda, não tem mais guerrilha, já acabou tudo. E é um momento em que, de certa forma, a ditadura é mais brutal, que ela começa a ir contra estudante, começa a ir... É onde tem mais prisão aleatória, é onde pessoas que não tinham nada a ver... Eu estava conversando com eu entrevistei para essa semana, para o Conversa com Meio, a Miriam Leitão, Pércio Arida, várias das pessoas que foram presas e torturadas e que eram estudantes. Não tinham, tipo, eram pessoas que colavam cartaz na parede, não eram pessoas que pegavam em armas. Eu tive amigos presos. Pois é, como é que era estar num jornal nesse período que foi o período mais negro da ditadura? Era muito ruim. Basicamente, era muito bom no sentido de que jornal sempre é uma adrenalina e também havia uma sensação que a gente tinha, que era um combatezinho minúsculo, quando a gente conseguia passar uma frase de duplo sentido, sabe? Esse tipo, a gente se esforçava muito nisso, que hoje, eu olhando para trás, eu acho até ridículo, porque não significava nada, no fundo, quer dizer, eram frasezinhas que a gente punha, coisas, enfim. Mas havia essa sensação de opressão. Havia muito a sensação de que não se conseguia respirar. Porque é muito ruim você escrever com o peso de uma bigorna na cabeça. Você tem que poder escrever o que você tem vontade de escrever.
uma opinião não pode ser um motivo de prisão ou de tortura, de morte. Isso não existe, né? E, no entanto, você tinha aquele ambiente opressivo e aquela ideia de que qualquer coisa pode ser um desastre. Era uma sensação claustrofóbica. Eu me lembro dessa claustrofobia intelectual de uma forma muito, muito aguda, sabe? Da sensação de opressão e de você ver livros censurados sem o menor critério. Uma coisa que você tinha lido, achado excelente, aquele negócio saía do ar, e músicas censuradas, filmes. Ao mesmo tempo, te criava uma sensação de desafio, de lutar contra aquilo de alguma maneira. E havia as pessoas que eram presas sem qualquer motivo aparente. Pessoas com quem você estava, no dia seguinte essa pessoa sumia. Era uma pessoa de teatro, era um estudante. E a arrogância dos militares em Brasília era insuportável. Era realmente insuportável. As mulheres dos coronéis. Qualquer supermercado, qualquer cabeleireiro, aquelas pessoas que se achavam melhores que o resto, sabe? Eu não sei se isso é uma coisa da hierarquia, do modo geral, ou se era uma coisa daquela conjuntura. E, ao mesmo tempo, eu imagino que seja uma arrogância intimidadora, porque você nunca sabe se você reage mal à arrogância, o que não pode acontecer com você, dependendo de qual é o coronel que é o marido, Pois é. Era uma cidade cheia de armadilhas, cheia de... como se fosse um terreno minado, sabe? Eu tenho a impressão que em outras cidades era melhor. Brasília, particularmente, era complicado. E os jornais, naquela época, desenvolveram uma estratégia para entrevistar os militares, porque, volta e meia, um colega homem, era agredido. Lembra que Newton Cruz empurrou um jornalista uma vez no Forte Apache? Enfim, mas não precisava chegar à coisa física, eles gritavam, eles eram grosseiros com os jornalistas. E aí o pessoal descobriu que eles eram um pouco menos piores com as mulheres. Então, nós mulheres íamos fazer plantão lá no Forte Apache e fazer perguntas para os militares, porque se supunha que eles nos tratariam melhor e, de fato, eles não eram tão grosseiros. Mas eu fiz uma entrevista uma vez com o Ludwig, que foi ministro da Cultura, ministro da Educação e Cultura, era um general, você imagina. Isso era considerado o intelectual dos generais. E eu não me lembro mais. Eu trabalhava para a Folha e para o Jornal do Brasil naquela época. Eu não me lembro mais qual dos dois jornais que me pediu. E eu fui fazer a entrevista e eu te juro que eu não estava com a menor intenção de provocar aquele homem, porque eu ia viajar para a Amazônia no dia seguinte. Era a minha primeira viagem à Amazônia, eu estava já toda naquela viagem. Então eu queria fazer uma entrevista, ok, mas eu não estava movida por nenhum espírito beligerante. Eu estava com aquela natural irritação que a gente tinha contra eles, normal, mas eu não estava particularmente... antipático, agressivo. Antipático, agressivo. Então eu disse, olha, eu vou fazer uma entrevista com o ministro da Cultura, eu não vou fazer com o ministro da Educação, porque educação ele já tinha falado, mas ele não tinha falado nada de cultura até aquele momento. Então eu comecei a fazer perguntas simples, como: o senhor gosta de ler? O que o senhor está lendo? Tem algum livro que o senhor esteja lendo? Qual foi o último filme que o senhor viu? Esse homem foi ficando tão irritado que, a uma certa altura, ele desligou meu gravador e jogou o gravador em cima de mim. E a entrevista, é claro, acabou ali. Bom... E como é que se reage? Você não reage, você fica perplexa. Você imagina, começa que eu tenho 1,54 m e tinha 1,80 m. 1,85 m, era um homem grande. E era autoridade, eu era aquela
pessoa ali, fazendo a sua entrevista. Eu digo, não vou chorar na frente desse canalha, não, porque a minha reação era gritar, chorar, fazer qualquer coisa. A pessoa jogou um gravador em cima de você. Eu não estou acostumada a esse tipo de violência, não é a minha praia. Então, eu saí de lá, fui para a sala de imprensa. Na sala de imprensa eu desabei, comecei a chorar, fiquei tensa, tremia. Aí veio o chefe do cerimonial, que era um diplomata, me explicar que, olha, não, onde ele disse isso, ele queria dizer aquilo, onde ele disse aquilo, ele queria dizer isso. Eu digo, não. Eu digo, você não precisa ser a pitonisa de Delfos para interpretar o que ele disse. Eu entendi muito bem o que ele quis dizer. Mas aí nenhum dos jornais quis dar entrevista. E aí eu liguei para o Hélio Fernandes, que eu não conhecia, que tinha a tribuna da imprensa no Rio de Janeiro, e disse, olha, Hélio, você não me conhece, meu nome é Cora Rona, e eu sou jornalista aqui em Brasília, acaba de acontecer isso, fui fazer essa entrevista com essa cavalgadura e acabou assim. Ah, eu quero, manda assim para mim. E aí o Hélio deu na primeira página. E aí ele mandou caçar a minha credencial, mas ele não tinha se dado conta que eu estava pelos 2 jornais. Então ele mandou me caçar ali no Ministério, né? Pelo Jornal do Brasil, mas eu continuei pela Folha de São Paulo. E aí todas as entrevistas eu ia, sentava lá na frente e ficava encarando ele. E não fazia uma pergunta, resolvi que... E aí ele começou a ficar angustiado, e aí... Mas eu me lembro que nas entrevistas... Que eram aquelas coletivas de ministro, aquela coisa inteiramente burocrática de Brasília. E eu não falava nada, só ficava olhando para ele. E aí ele começou a ficar... Ninguém tem mais nenhuma pergunta, não, e olhava para mim. Eu nunca pediu desculpas, sabe? Era isso, quer dizer... Não há nada de particularmente heróico ou especial nessa história, mas era assim o nosso cotidiano. Tem principalmente por conta da direita na internet, nas redes, tem muito aquele discurso de, não, a gente está vivendo uma ditadura do Supremo, tudo mais. Não. As pessoas realmente não entendem o que Não. é, né? Qualquer pessoa que viveu a ditadura sabe que a gente não está numa ditadura. Há uma diferença física no ar, para início de conversa. Eu não sei te dizer o que seria a sensação de uma pessoa não ligada à política e ao governo, como eu estava, apesar de não estar cobrindo política, eu cobria cultura, mas você vê que até na área de cultura você tinha esse risco. Você ia entrevistar. Isso era o general que eles achavam mais culto daquela época, o mais refinado, um cavalheiro, né? Bom, eu não sei uma pessoa inteiramente desligada disso como se sentiria naquela época. Eu sei dizer como eu me sentia, como nós nos sentíamos. Os jornalistas eram, naturalmente, uma espécie de oposição. Aquela frase maravilhosa do Milor, né, que imprensa é oposição. O resto é armazém de secos e molhados. A gente era oposição. 80% das redações, 90% eram oposição. E eu vou te dizer que havia uma diferença no ar. Havia um miasma, havia um peso. Miasma, palavra interessante. Mas é. E o fato de Isso que... me lembra aquela previsão de tempo do Jornal do Brasil, na edição de, não lembro se de 1º de abril ou 2 de abril de 64, né? Tempo nublado, isso, aquilo, o ar está irrespirável. mas porque era verdade, era isso. A gente... E outra, você nunca sabia do que aquela pessoa problema nessas coisas também não é o general, é o guarda da esquina também. Então, quando você tem uma ditadura militar,
Qualquer guarda do Detran cresce para cima de você de uma forma louca. Sabe? Você não tinha lei seca naquela época. E os caras plantavam blitz para parar a gente para pegar o dinheiro e com uma autoridade, com uma segurança e com uma arrogância inacreditável, porque eles estavam com a faca e o queijo na mão. Enfim, não era uma sensação boa. E, muito curiosamente, em 77 eu estive na Hungria. A Hungria estava dominada pela União Soviética, né, o regime comunista, e era exatamente a mesma coisa. Era até pior, porque era uma invasão estrangeira. Uhum. Então você tinha soldados russos pela cidade inteira. Mas você sentia o mesmo clima? Você sentia um clima exatamente igual. Uhum. Então, eu muito cedo na vida, isso para mim teve uma vantagem, que eu muito cedo, eu percebi que os extremos são sempre iguais, que as ditaduras são sempre ditaduras, que não existe ditadura com boas intenções, que não há forma de você fazer uma ditadura sem um enorme sofrimento do povo. Cora, muito obrigado. A gente se vê na terça-feira? Nos vemos na terça-feira. Até terça, então.